Olá, estamos iniciando mais um Conexão e olha, hoje falando de um tema bastante atual e que tem até assustado algumas pessoas, né? Nós vamos falar hoje sobre a inteligência artificial e eu creio que vai bombar esse programa. Nós estamos aqui para falar sobre isso com o nosso pastor ali de Bento Ribeiro, o Wallace Marinho. Pastor Wallace, seja bem-vindo ao programa. Muito bem. Olá a todos, né, que nos assistem agora, pastor Ednilson, que todos vocês que estejam nos assistindo agora possam, nesse momento, refletir com a gente aqui, vamos discorrer sobre esse assunto interessante, atual, né? Bem atual. E eu creio que vai sair coisa boa daqui, pastor. Em nome de Jesus, né? Tem que sair, porque as pessoas estão bem assustadas, algumas pessoas estão bem assustadas com essa situação aí de inteligência artificial. A gente vai falar muito sobre isso. Também está aqui com a gente o William Silva, que é o nosso pastor auxiliar ali do Josias, ali no MEA, mas também está fazendo um trabalho, né, pastor William? Seja bem-vindo ao Conexão. Amém, pastor. Obrigado a todo mundo. É uma honra poder estar aqui com o senhor nesse programa. A gente está lá auxiliando o pastor Josias, também está com um trabalho ali na Arará e fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus, que é o que importa. Vamos falar de IA. Como o pastor falou, é um assunto bem atual e bem controverso, né? Muitas opiniões, mas vai ser bom. Vai ser bom demais, vai ser bom demais. Nós vamos agora a uma matéria sobre esse tema, depois a gente vai conversar sobre esse assunto, tá bom? Vamos então a essa matéria. A inteligência artificial, que é representada pelas siglas IA ou AI, é capaz de simular o comportamento e pensamento humano, de execução de tarefas e na hora de tomar decisões. Assistente de voz, como Alexa, reconhecimento facial são alguns tipos de inteligência. Existem vários. Os principais são Machine Learning, voltado para máquinas, e Deep Learning, que tem um foco na internet. Elevados custos, desempregos e riscos de segurança são algumas consequências que a inteligência artificial pode causar ao redor do mundo. Olha, como a gente está falando aqui, é um assunto ainda, um campo, digamos assim, que ainda tem que se discutir bastante, mas é real, é fato, já está no nosso meio, tende só a evoluir e a gente precisa ficar muito de olho nisso para a gente, então, entender melhor. Pastores, eu até lembro que eu vi pessoas preocupadas, porque falou de inteligência artificial, fala-se de robôs semelhantes a gente e tudo mais, e as pessoas já ficam preocupadas porque foram lembrar daquele filme lá do Schwarzenegger, né? Exterminador do Futuro. O pessoal tá ficando preocupado já, será que vai acontecer? A Skynet tá por aí, né? Mas não é bem isso, logicamente, né? Mas, assim, o que a história pode falar é uma história recente, né? O que a história pode falar, vou começar com ele, sobre, então, a inteligência artificial. Pastor, do pouco que, assim, a gente, como o senhor falou, é uma história muito recente, é algo que... Contemporâneo mesmo. Foi criado há pouco tempo, está aqui há pouco tempo. Eu tenho um filme até que fala um pouco sobre isso, de como iniciou esse processo de uma máquina poder saber o que está acontecendo, acho que foi na Segunda Guerra Mundial. Então, você vê que é algo há menos de 50 anos, 60 anos. Então, eu acredito que até para o pessoal que está em casa e para todo mundo, é uma novidade para todos nós. E dentro dessa novidade, tudo aquilo que é novo, a possibilidade de tudo aquilo que pode se fazer é muito clara, é muito evidente. Talvez, mesmo sendo tão novo, mesmo sendo tão próximo, como foi falado na matéria, já está inserida no nosso meio, pelo celular, pelo computador, em tudo isso. Então, como o senhor falou, a gente tem que ficar atento, porque se tão pouco tempo ele já está no nosso meio, assim, no bolso de cada um, imagina com mais tempo, né? Assim, pode falar, pastor, pode falar. Então, pastor, da maneira que ela se apresenta hoje, né, assim, como IA, inteligência artificial, né, a gente procura hoje na internet, vê nos noticiários, né, sendo publicado hoje, é uma maneira que assusta, mas eu estava dando uma pesquisada, parece que esse tipo de, como é que pode dizer, né, de tecnologia, né, não é uma coisa que é tão recente assim, né?
É uma coisa que lá nos anos 20, né, 1920 e pouco lá, tinha lá uns filmes, né? É muito retratado em filme. Sim. Depois, na Segunda Guerra Mundial... Na verdade, foi apresentado esse conceito de inteligência artificial, foi apresentado numa conferência em Dartmouth, nos Estados Unidos, né, em 1956. Isso. Ali foi apresentado o primeiro. Ali que ganhou esse nome, e começou a se trabalhar nesse assunto, ali se ganha esse nome, começa a trabalhar nisso, né, até chegar ao que eu entendo assim, a gente chegou em algumas situações, principalmente do celular, que, né, revolucionou, né? Sim. Que fez a gente ficar muito assustado, como que cresceu, o celular parece aquele trombolhão da Ericsson, e depois vai, de repente, aí vem a rede social, aí vem o Facebook, aí vem o Instagram, aí começa, vai bombando. Já faz parte desse processo. Já faz parte desse processo que já tem bastante tempo. E foi atualizando, né? A partir de 1980, é quando eles... É como se tivesse dado um boom da inteligência a partir dos anos 80. Parece que ali no... A gente nem imaginava, né? Não. Nos anos 70 ali... Você nasceu depois dos 90, anos... Nasceu em 90. Cara, mas não, pesquisa. Velho, tá amarrado. Não vou nem te perguntar, Will. Se ele nasceu nos anos 90, não vou nem te perguntar. E eu falando dos anos 80 como se vocês tivessem já nascido nessa época, mas começou lá. A gente pesquisa, né, pai? Mas segundo as pesquisas, né? Vamos pensar assim, né? Ali para os anos 70, mais ou menos, tem um intervalo em que parece que eles esfriam um pouco com as pesquisas, né? Não tem tanta novidade. Aí volta justamente lá para 80, 82. Sim. Aí entra Japão na história, enfim. Aí dá uma avançada na coisa. Aí eles entram também no mapa da tecnologia mundial também, com essa questão da inteligência artificial. Existem nessas... Eu acho que em toda tecnologia existe o salto tecnológico, né? Sim. Que chega a um certo momento que fica ali 10 anos naquela mesmice. Parece depois, que está parado. Em Na verdade, 2 anos... não está. Eles estão cheios de teorias, estão cheios de estudos. Eles acham uma situação que eles sabem que pode avançar, mas não adianta ficar soltando, então eles vão só para estudo, e parece que está parado. Parece quando aparece, já deu um salto, mas já estava tudo, naquele período todo, sendo estudado. Se a gente pensar... É o caso do celular, né? Sim. Que aparece como Ericsson, aquele tijolão com bateria que durava 20 minutos, né? Aí, de repente, vai. Quando você vê... Está quase que tendo um celular holográfico já na mão. É verdade. É verdade. Assim, a inteligência artificial está tão presente quanto a gente possa imaginar, né? O próprio celular que a gente usa, a gente vai escrever, já vai dando palavras, né? Vai sugerindo palavras. Vamos supor, a gente coloca aqui, tudo bem, aí já sugere algo. Sim, para você dar a sequência ali. Esse já é uma inteligência artificial presente ali no nosso dia a dia. Só que a IA, como a gente está falando hoje, como o chat, né? Sim. Chat GPT, ele tá indo evoluindo... Um outro ponto já. Para um outro patamar, no sentido de pensar, ter pensamento próprio, né? Que tem essa teoria da mente, né? A inteligência artificial é dividida em 4 partes, segundo o seu criador, né? seu idealizador, em 4 partes, e 2 dessas partes ele não evoluiu ainda, que é para a mente e para o raciocínio lógico pessoal, né? No caso, não precisa de ninguém para operar. Orientando. Aí a máquina vai ser a máquina mesmo, aí o Skynet voltou. Aí realmente tem que ficar pensando muito nisso, né? Verdade. Agora, a preocupação maior nossa é que eles estão indo para um lado incontrolável. Porque se a internet hoje é difícil de controlar, se as redes sociais hoje é difícil de controlar, né? Você imagina entrando essa tecnologia. E eu digo até mais difícil de controlar, pastor, mas tem um submundo. A própria internet tem já existe esse submundo. Já existe o submundo, a Deep Web, que o pessoal fala. Dizem que o ponto onde a gente conhece a internet do Google é 10% do que é a internet de verdade. Então, Matrix puro. Se na internet já tem, imagina nesses negócios de inteligência Ele gostou. A inteligência artificial pode algum dia superar a inteligência humana dada por Deus? Pastor. Então, pastor, eu creio que em eficiência, rapidez, eu creio que supere, porque a inteligência artificial é um computador, vamos pensar, que consegue armazenar, como eu já disse, bilhões de informações ao mesmo tempo. E... Eu vou refazer a pergunta. Espera aí.
Aqui tem controvérsia. A inteligência artificial, ela pode algum dia superar a inteligência humana dada por Deus? Quer dizer, qual seria hoje uma pessoa mais inteligente? No conceito humano, acho que quem seria no conceito humano? Depende da inteligência, né, pastor? Depende do ramo também, né? Depende do ramo também, né? No sentido físico, no sentido da hoje o Elon Musk está... Sim, né? sim. Mas no sentido da física, ainda é o homem que diz que Deus não joga dados, né? Ainda é ele, né? Sim. Mas tudo bem, vai. Vamos chegar lá, pastor. Então, acho que em eficiência, pelo fato de um computador conseguir armazenar tantas informações e conseguir, como é que eu posso dizer, de forma quase que espontânea, dar uma resposta, eu acho que nisso aí supera o ser humano. Mas a máquina é máquina, eu acho que vai sempre não ser é superar máquina. o ser humano, por isso que eu perguntei de novo. A sabedoria dada por Deus. Sabedoria que Deus deu, a inteligência humana dada por Deus. Então, a sabedoria que Deus deu ao homem, aquela que veio de Deus, que Deus deu ao homem, não é o que o homem estudou na faculdade. O homem estuda na faculdade e ele tem pessoas que têm um QI tão grande que ainda novo ele já dá aula em faculdade. Sim. O Einstein era assim. Sim. Né? Embora no seu início do seu estudo ele foi tido como burro. Bobo, né? Foi eliminado, foi tirado do colégio como se ele não tivesse capacidade de mente, de inteligência para estar com os outros lá. E aquela professora, se ela estivesse viva até hoje, eu acho que ela ia enterrar a cabeça na terra e falar assim, pô, meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Né? Mas assim, o senhor acha então que é possível a máquina superar? Agora o senhor me fez pensar bem na questão do aprendizado intelectual, né? Sim. E a sabedoria que vem de Deus. Sim. São coisas diferentes aqui aí, tá falando de uma inteligência, superar a inteligência humana dada por Deus. Né? Intelectualmente, né? A questão acadêmica, eu penso na eficiência. Sim. Porque quem criou a inteligência artificial foi o ser humano. Eu entendi. A eficiência da máquina é mais potente. Quer dizer, a inteligência artificial ela não existiria sem a inteligência verdadeira que foi dada por Deus. Sim, senhor. Embora quem trouxe a teoria da inteligência artificial talvez nem leve em consideração que a capacidade que ele teve para gerar essa teoria da inteligência artificial e agora essa teoria está realmente tomando corpo, né? Um corpo, ele não vai entender que foi Deus que deu a ele isso. Mas como que ele pode, né? A criação não vai superar o Criador. Eu acredito muito nisso, pastor. Eu acredito que não tem como. A própria Bíblia fala que, levando em conta, como o senhor falou, Criador, criação, nós e Deus, ele fala que os pensamentos nossos não vão chegar aos pensamentos de Deus. Nossos caminhos não vão chegar aos pensamentos dele, aos caminhos dele. Então, eu acredito que, da mesma forma, como o pastor está falando, de eficiência acadêmica, armazenamento de dados, a gente esquece, a gente perde, a gente... Agora, em relação... Isso. Entendi. Mas em relação à sabedoria, não tem como a criação chegar ao seu Criador. Eu acho que não dá. Tem um Salmo 119 aqui, pastor, versículo 99, que diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, né? Aqui é a questão do entendimento dado por Deus, da sabedoria que Deus dá ao ser humano, até para construir coisas, para fazer coisas. Aí é humano superando humano, diferente, né? É o humano, o escritor de Salmos, dizendo que tem mais sabedoria do que aqueles que o ensinou, certo? Porque ele está recebendo não só dos mestres, mas também de Deus a sabedoria. Sim. Aí tudo bem, o homem supera o homem, aí é fato. Mas o homem superar Deus, a criação de Deus, a inteligência de Deus, o homem não, a máquina. A máquina. Né? A máquina, aí eu não consigo aceitar isso. Embora seja fantástica essa história de inteligência artificial, da máquina pensar por si só. Isso é uma coisa assim que mexe com a gente. Claro. É como eu estava dizendo, pastor, a máquina ela ganha na eficiência. Sim, eu entendi. Eu entendi o que você quis dizer. Ela consegue assimilar isso aqui tudo muito mais rápido do que a gente. Né? Vamos pensar, né? Se dá um texto para ela gravar, ela vai pegar aquilo. Você tem a inteligência que Deus lhe deu, mas a máquina consegue te superar. A máquina consegue te superar porque você tem o que Deus lhe deu de sabedoria, de inteligência, que você conseguiu tirar de Deus. Sim.
Mas o foi o ser humano que gente- fez aquilo. A nossa mente humana, cara, ela não tem nem 2% da capacidade Isso. dela é usada. Aí só tocou num ponto que eu acho Entende? perfeito. Se Deus abrir a nossa mente como Exatamente, o que tem exatamente. armazenado aqui, eu nem sei o que eu vou virar. Se eu vou virar alguma Exatamente. coisa, o que vai acontecer comigo? Eu conversava... É muita capacidade, entendeu? Eu conversava com o pastor Zé esses dias, eu vi uma matéria de um garoto que caiu, aí bateu a cabeça, quando ele voltou pra si, ele bateu a cabeça numa queda, voltou pra si, ele, mãe, eu tô bem, tá, não sei o que, eu vou tocar piano. O garoto nunca tinha tocado piano e saiu tocando Beethoven, essas coisas assim, então... Mexeu com a... Eu acredito muito nisso, que se Deus abrir o entendimento do ser humano, a gente ultrapassa essa máquina aí... Não tem. É porque é muito assustador o assunto. Sim, O claro. assunto é assustador você pensar que um computador pode pensar por si só, né? E o que vai acontecer se isso for adiante, né? Tem próprios estudiosos do assunto, gente entendida do assunto, que estão amedrontados com isso. Claro. Né? Tem uma boa parcela dessas pessoas entrando com críticas sobre isso, para não desenvolver esse trabalho. Que acho que não deve nem tocar nesse ramo, que não era porque para entrar para isso, mas só que já era, filho. já foi. Sempre vai Já ter um era. doido. Entrou e não vai parar mais. Com certeza. Só se tiver um acordo mundial, jurídico, Sim, firmado. sim. Mas é muito difícil parar esse negócio agora. Não Até tem porque como. o homem é curioso por si só. Eu vi que estava se usando, pastor, até projetos para se usar isso em guerras, de uma mina, uma mina terrestre, Imagina, cara. de IA na inteligência artificial, que ela se destruía, explodia, e ela conseguia se reconstituir e voltar para outro lugar. Então, só imagina o estrago que isso poderia ser feito. Não é? Quer dizer, a inteligência artificial já é usada nas guerras. Sim, né? sim. A gente está vendo a guerra, Drone, essa guerra atual, isso, drone e tudo isso. mais. Mas esse tipo, para onde? Porque a discussão maior é para onde está avançando isso, né? Porque, igual o senhor falou do computador, do celular. Pô, é horrível quando... Eu me sinto muito mal, tá? Não, sério. Eu me sinto muito mal. O irmão chegou lá na minha sala, aí falou assim, pastor, eu queria trocar de carro, o senhor ora por mim? Eu falei, qual carro você quer comprar? Eu falei, pô, eu vou comprar o carro tal. Aí eu falei, tá bom, irmão, compra, esse carro é bom, traz aqui que eu vou abençoar. Aí, de repente, o meu celular mexeu, eu fui olhar, irmão, a propaganda estava me oferecendo o carro que o homem falou. Eu quase joguei meu celular na parede. Eu quase joguei. A gente conversava sobre isso ali, né? Você entendeu? Quer dizer, então, aí você tem a ideia de que ela possa criar mente própria, e isso realmente isso assusta um assusta. pouco. Né? Com certeza. Uma terceira pergunta. É o exagero do uso da tecnologia. A gente está falando já sobre isso aqui, né? Que já está exagerado. Com certeza, com certeza. Eu até comentava que se Deus abriu, a gente sabe que tudo acontece por Deus, pela permissão de Deus, não a vontade real, a vontade permissiva. Se a gente hoje tem isso, foi pela permissão do Senhor. E eu acredito, pastor, muito que a forma como a gente utiliza, é o que a gente sempre entrou com debate jovem, a internet é pecado, a internet, a forma como se utiliza. Então, a tecnologia hoje já está inserida no nosso meio. A gente conversava sobre aqueles robozinhos que ficam limpando casa. Sim. Já vem, já Quando ele passa. apareceu, foi uma coisa assustadora. Sucesso, Mas o senhor agora virou fichinho com esse negócio aí. entenda o ponto que eu vou chegar. Para mim como novo, estou com 24 anos, para mim já é absurdamente assustador imaginar que isso já está acessível a qualquer pessoa. Você tem um robô que limpa a sua casa. Então, está sendo uso, Deus permitiu, mas o que a gente faz com isso que é muito importante. Eu conversava com o pastor fazendo a comparação com a vinha que Deus deu para Noé. Ele se embebedou com aquela vinha, mas estava ali preparada. A vinha em si não era o pecado. O pecado foi ele se embebedar com aquilo. Uhum. Então, eu acredito que Deus nos permitiu ter facilidades. Hoje você poder falar da palavra de Deus por uma pessoa que está na Arábia, uma pessoa que está na China, por meio de uma mensagem, é maravilhoso. Só que o uso que você faz daquilo é até exagerado, como a Bíblia fala, né? Tudo me é lícito, eu posso usar todas as coisas, mas eu não posso me deixar dominar por elas. Isso eu acho que é o ponto principal. Nem tudo convém, né? Isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo Nem convém. tudo convém, com certeza. Acredito que a gente precisa, né, buscar o equilíbrio em tudo que a gente faz. A Bíblia é equilíbrio puro. O próprio celular, a tecnologia, ela pode ser usada a nosso favor, que a gente está fazendo agora, né? Sim. Tem canal no YouTube, Sim. né, coisa do Sim. tipo. Mas eu queria citar um versículo aqui de Provérbios 25:16, que diz, né? Achaste mel, come o que te basta.
para que porventura não te fartes dele e venhas a vomitar, né? Nós vamos voltar com esse versículo daqui a pouquinho, tá bom? Porque a gente vai um intervalo agora rapidinho e a gente vai voltar já já com conexão. Já voltamos com esse versículo que o pastor citou agora para a gente entrar nesse assunto. Voltamos já. Voltamos com conexão, estamos aqui hoje com o nosso pastor, o Wallace Marinho. Eu não sabia que seu sobrenome era Marinho. Eu já te conhecia sempre como Wallace, mas tem tanto Wallace também na igreja, né? É igual o William, tem tanto William na igreja. Aí eu fui tentar achar o contato do William, aí foi William, eu falei, caramba, que tanto pastor William é esse aqui? Aí eu vi que era o William Silva, né? Isso. Mas nós estamos hoje aqui com o pastor Wallace Marinho, pastor William Silva, fazendo aqui, trazendo aqui à baila essa situação, esse assunto de IA, o AI, a inteligência artificial, que tem avançado muito e que muitos estão ficando preocupados com esse avanço todo, né? Isso não é coisa nossa, não, de pessoas leigas no assunto, não. São pessoas entendidas no assunto que também estão preocupadas com o avanço da inteligência artificial, que já faz parte do nosso meio, né, pastores? Já faz parte do nosso meio já há algum tempo, Bastante tempo. Há algum tempo faz parte do nosso meio essa inteligência Sem que a gente perceba, né, ali. Sem que a gente perceba. De forma, às vezes, até implícita em algumas coisas, a gente vai usando sem perceber, né? Vai, assim, usufruindo da facilidade, né? Que às vezes proporciona, né? Pastor Alice, o senhor terminou o bloco anterior com um versículo. Qual foi o versículo? Foi aqui de Provérbios 25, versículo 16, que diz: Achaste mel, come o que te basta, para que, porventura, não te fartes dele e venhas a vomitar. Quer dizer, é uma coisa boa, mas se você exagerar, passa mal. Vai te fazer mal. Com certeza. Quem pode ler Provérbios 14, 12 aí para mim? Deixa eu colocar aqui. Vê aí na sua inteligência artificial, na sua IA. Pergunta a sua IA. Vocês já estão com o chat GPT já? Eu tive que dar uma olhadinha. Já baixou o aplicativo e tudo já? Uma curiosidade é que essa semana, né, eu conversava com a minha esposa, ela é professora, e ela falava sobre alguns colegas de trabalho estarem usando para criar textos, né? Sim. E ela não concorda muito, porque ela acha que substitui a pessoa não... a essência humana claro. naquilo ali, né? Conversa com o jovem e bota o jovem para escrever e você vê a dificuldade. É diferente. É um assunto interessante, né, parceiro? Você bota o jovem para fazer contas e você vê já a dificuldade, porque é tão fácil fazer conta hoje. Até letra cursiva hoje em dia, é difícil achar alguém que tem uma letra boa, porque não... É Provérbios 14, 12, pastor? O senhor pediu, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim deles são... Perdão, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso aqui é... Desculpa. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Morte. É o que a gente estava falando do seu versículo, que você trouxe. Então, não é que seja ruim, mel. Vamos lá. Vamos saber aproveitar e até que ponto a gente pode chegar. O problema todo aí somos nós. Sim. O ser humano que não tem limite. Sim. Né? Sempre querendo superar o outro. Então, se alguém foi à Lua, quer ir em Marte. É verdade, né? é verdade. Eu fui à Lua, então eu quero ir em Marte. Apesar que há controvérsia nesse negócio da Lua também. Porque o homem foi à Lua, estamos criando inteligência artificial, estamos criando um computador que pensa por conta própria e nunca mais volta na Lua. Então a gente... As conspirações que tem. As conspirações que vamos deixar isso de lado. Tudo bem. É um outro programa. Para outro programa essas conspirações aí. Mas, assim, é interessante, né? A gente vê como que a coisa evolui. Eu acho Os saltos que dão. E dos últimos 20 anos para cá, Muito. É aquela coisa do Marty McFly. Daqui a pouco a gente está vendo o pessoal andando de skate aí flutuando. Já tem alguns protótipos aí, né? Tem. Bom, a inteligência artificial, ela pode, daqui a alguns anos, mudar a forma de pregar o evangelho? Agora é a controvérsia. Pastor, eu acredito assim, que não mudar o evangelho é um só, é imutável, não tem como, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Peraí. O evangelho é um só, sim, segundo a nossa visão. Correto. Mas se você pega uma inteligência artificial, e aí, bom, foi o homem que criou a inteligência artificial, por isso é artificial, não é natural, certo? Correto. E se ele vem criar um evangelho que seja acessível a todos,
Sim. Então, alguns textos ele vai remodelar para o século que vivemos. Sim. Muita gente vai seguir isso. Com certeza, mas absurdamente, porque o pessoal hoje em dia ele quer aquilo que vai lhe ir ao seu encontro de comodidade. Então, aí eu volto à pergunta. A inteligência artificial pode, daqui a alguns anos, mudar a forma de pregar o evangelho? Então, eu acredito que se mudar não é mais o evangelho verdadeiro. Exatamente. Entendeu? Então, Não, e é a forma de pregar, né? E isso, como a gente hoje em dia tem facilidades que não se tinham na época de Jesus, que era o evangelho verdadeiro. A pandemia veio aí Correto. e a gente conseguiu pregar. Mas desde pra que igreja, seja através de inteligência artificial. o caminho pregado possa ser melhorado, mas a mensagem sendo a verdadeira, eu acho que não tem problema você botar como hoje em dia a gente tem um telão, a gente mostra no telão da igreja, mas o som que não tinha na época de Jesus. Faz o chat, faz Isso, tem o grupo, uma live. Eu acho que tudo isso agrega a mensagem do evangelho. Agora, mudar o evangelho... Seja a mesma mensagem. Mudar a forma de pregar, o mecanismo pelo qual o evangelho é levado, né? A gente já faz, né? A gente leva hoje por diversas maneiras, né? Redes sociais. A gente prega hoje por mensagem de texto, por vídeos, né? De várias formas, né? Agora, mudar a essência da Bíblia, da palavra de Deus, aí já Então, vamos lá. é uma outra história, né? Esses dias saiu um vídeo lá na Alemanha de uma igreja que fez o primeiro culto com inteligência artificial. Aí, na reportagem, diz que ficou várias pessoas lá de fora curiosas para saber como seria aquele culto. Tinha lá dentro aproximadamente umas 300 pessoas que conseguiram entrar na igreja. Não era uma igreja muito grande. Sim. E aí tinha um telão grande e apareceram 4 avatares no telão, 2 mulheres e 2 rapazes, 2 homens, que pregaram, que louvaram e que oraram. Na reportagem até diz que o pessoal sentiu a frieza do avatar pregando, louvando. E em alguns casos eles falavam de uma coisa da palavra com tanta... sem nenhum tipo de inspiração, que alguns até sorriram, acharam até graça. E foi mais uma coisa engraçada do que qualquer coisa. Sim. Tá. Mas já não seria uma forma de pregar? Uma forma diferente de pregar? Porque agora você não tem um pastor, você tem um avatar. Qualquer pessoa cria um avatar, coloca lá e fala, lê um texto da Bíblia, canta um louvor, papai. E aí você fica... E o pastor não tem mais voz. Coitado, Aí a pessoa fala assim, não, pastor, sai daí, eu quero ver o avatar, que tá interessante. Como o senhor falou. Então, pastor. pode ou não pode acontecer isso se a gente não vigiar? Como já foi dito, tem a questão da essência, né? Eu só disse aí, eu também vi o vídeo, né? Que as pessoas relatavam que achavam sem graça. Saíram de lá, né, naquela indiferença toda, porque não é a mesma coisa. Coisa fria, né? É igual os Nunca corpos vai ser igual, né? lá de Calor humano. Ezequiel 37, que estavam os corpos montados, mas faltava o espírito, né? Faltava vida. Bem lembrado. Falta vida, Bem né? lembrado. Ali na Estava tudo situação. montado já, os ossos se juntaram, as carnes, os nervos, mas não tinha vida. Não tinha E vida. o Ezequiel parou de profetizar, e aí Deus manda ele profetizar, aí a vida vem, aí ele se levanta com um grande exército. É que acontece a coisa. E essa vida é só o Espírito Santo pode dar. Como que um avatar vai te dar o Espírito Santo? Vai te apresentar o Espírito Santo se o bicho não tem nem vida. A palavra já fala, os Tô ficando vivos... irritado com esse negócio. Os vivos e só os vivos louvam a Deus, pastor. Não tem como. Não tem jeito. Não tem como você... Mas aí tá. Se você for olhar para esse lado, Jesus falou que se eu não clamar, as pedras clamarão. Não, com certeza. Mas tudo bem, as pedras criação as de Deus. pedras na criação daquilo do que a palavra faz. Tá Não é a bom. criação do homem, é a criação... Sim. Entendi. Mas assim, eu digo que na essência principal daquilo que foi feito por Deus, né? Na essência daquilo que o próprio Deus colocou, eu acho que não tem como. Não tem como as próprias pessoas lá naquele culto falaram que é algo muito... Sim, mas que tem gente com a cabeça fraca. É isso, com certeza. Isso aí... Tem gente que hoje não vai mais à igreja, recebe pregação pelo YouTube. Pelo TikTok, vai lá Pelo pegando TikTok. 30 segundinhos. E nem quer pregação, exatamente. Nem 30 quer pregação. segundinhos por dia já Se você foi. pregar 40 minutos, 45, 50, pronto. A pessoa fica irritada. Porque está acostumada agora com pregação de 5 minutos. De TikTok, de 30 segundos. E se acha satisfeito, acha que está tudo bem. Verdade. Quer dizer, você pega uma pessoa com a cabeça fraca e pega uma coisa dessa, pode virar até uma nova religião. É verdade. Aliás, já apareceu pessoas com essa preocupação. Né? Já tem pessoas na mídia já apresentando essa preocupação
de se formar uma religião de um avatar de uma inteligência artificial. De uma imagem que só transparece ou parece ser Jesus e as pessoas levarem aquilo de uma forma tão literal. É a próxima pergunta aqui. Aí Jesus, vocês viram isso? Sim, sim. Avatar de Jesus criado através da inteligência artificial. A pergunta é heresia isso? Eu acredito, pastor. Acredito que não tem como você ter outro Jesus. Como o senhor falou, as pessoas que mente fraca, com certeza elas vão levar aquilo tão cegamente, tão friamente, que vai levar aquilo ali como falso profeta. A pessoa acaba, como você está falando aí, como eu coloquei, substituindo, né, a adoração ao verdadeiro Cristo por algo artificial. Algo que não é verdadeiro, é mentiroso, né? Eu queria citar um versículo, pastor, me permite, né? Mateus 24, versículo 23, que diz, né? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Eu acredito que essa mensagem aqui, ela fala tanto de alguém se apresentar fisicamente, uma pessoa como Cristo, mas pode ser também de forma artificial. Pode ser através de uma ideia, alguma coisa. Heresia, na sua interpretação literal, significa interpretação, doutrina ou sistema teológico rejeitado como falso pela igreja. Tem algo falso. Se você tem, então, uma imagem numa tela, mas pregando realmente o evangelho, a imagem não é Jesus. Sim. Mas o evangelho está sendo pregado. Quando lançaram, por exemplo, o Facebook lançou aquele ambiente virtual, qual era o nome mesmo? Me fugiu agora. O Facebook lançou aquelas salas virtuais onde as pessoas podiam se reunir virtualmente. Tem um nome específico? Meta. É o Meta que você está querendo dizer? Metaverso? Isso. Né? Então, teve igrejas que foram feitas, sim, que fizeram reuniões através do metaverso, através de reuniões virtuais, onde mostrava uma igreja brasileira nos Estados Unidos que fez cultos dessa forma. Sim. Aliás, foi bastante criticado. Sim. Fez culto dessa forma, onde as pessoas iam virtualmente, até estacionavam o carro virtualmente e entravam na igreja. As pessoas estavam em casa participando literalmente de um culto virtual. O mundo das facilidades. Né? Então, assim, a gente pode até pensar futuramente de ter essa necessidade. Agora é complicado, mas pode até se pensar. Eu não sei se a gente vai chegar a esse ponto, porque, sinceramente, se Jesus não estiver voltando... Eu sinceramente, eu vou pedir, Jesus, me ensina um pouco mais, porque eu tô... Assim, Daniel fala que a ciência aumentaria antes da volta de Cristo, né? E parece que essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Sim. E uma velocidade tremenda, né? Porque dos 15 anos, 20 anos para cá, a coisa vem mudando. E quando você pensa que já sabe alguma coisa, aparece outra e outra e outra, e agora vem essa aí. Né? Agora, heresia, porque a pergunta é, esse avatar de Jesus que foi criado na inteligência artificial, e ele pregando esse evangelho, é uma heresia? Eu acredito, pastor, que, como o senhor falou... Eu só estou colocando pimenta, tá? Eu sei, tenho minha opinião. Com certeza. Eu tenho minha opinião. Mas eu estou jogando a pimentinha aí. Claro. Eu acredito que se é algo, como o senhor falou, uma igreja que foi feita no metaverso, bababá, ali está sendo feito por homens, ainda que de forma virtual, mas homens fazendo aquela reunião. Agora, você substituir a imagem de um pastor, de uma pessoa usada por Deus, viva, que ouve a voz de Deus, que tem um entendimento, que foi salva por Cristo Jesus, isso, para uma máquina que diz onde você deve fazer, o que deve fazer, o que deve seguir, como não deve seguir. Mesmo citando a Bíblia... Eu não confio, eu não consigo confiar. Assim, pastor, como está na pergunta, né? Para criarem, né, algo semelhante a Jesus e apresentar como Jesus, eu creio que seja heresia. Porque quem sabe como é Jesus também, né? É como se estivesse fazendo uma imagem de algo semelhante no céu para se adorar aqui na terra. Mas a religião não é de hoje que faz isso. Sim. Né? Então, a religião sem tecnologia agora caiu em desuso, mas há poucos anos atrás Jesus era um louro bonitão. Um louro do olho verde com uma barbinha, com certeza. Não. Exatamente. Então, a pessoa acaba criando ali uma referência, né? Visual de Cristo, né? Que não é a verdade. Eu acho que, como essa imagem, eu vi a imagem, eu vi o avatar.
tá? Cabelo comprido, até parecido com o outro, só que não é louro. Sim, já é mais historicamente... Esse é inteligência artificial. Essa inteligência artificial é bem inteligentezinha. Né? Já mudou alguma coisa para não ficar exatamente igual ao da religião do passado. Mas, assim, imagina você entrar lá e perguntar aquele Jesus ali, o que significa, sei lá, Jeremias 29:13. E aí ele vai dar a explicação dele, que a gente, é o que você falou, não tem o Espírito Santo. Não tem. Não é uma pessoa que seja, que a gente entenda, né? Porque você vai na igreja, eu falo muito isso na minha igreja. Você vai numa igreja, você não está preso à igreja nem a mim. Sim. Eu falo na minha igreja isso. Você não está preso à igreja nem a mim. Você está preso a Jesus Cristo. Então, se você não sente a presença de Deus, vai para outra igreja. Procura um pastor que seja cheio do Espírito Santo. Se você entendeu isso, né? Agora, você não pode lançar a culpa em Deus de um pastor que não está se preparando para fazer a reunião como deveria fazer. Sim. Mas com esse ai Jesus aqui, ai Jesus. Ai, Jesus. Só falando assim, ai Jesus. É mesmo, ai Jesus. Pastor, eu acho que essa busca por ter algo visual de Deus acontece desde o Velho Testamento do bezerro de ouro, né? Então, de algo visual que eu possa ver e identificar Deus naquilo ali. Então, eu acho que talvez ainda de forma, como o próprio Deus, ele criticou, ele condenou o bezerro de ouro, eu não creio que seja a forma correta de se adorar o Senhor. Como eu disse, usar o evangelho, um ser humano, utilizando de artifícios tecnológicos, eu não vejo problema, desde que a mensagem continue sendo a mesma. Sim. Agora, você pegar uma IA, onde parece ser Deus, se coloca como Deus, exatamente. E essa é a grande questão. Aí que está a heresia. Se colocar como... Não, eu sou Jesus. Não, o que é isso? Aí que está a heresia, porque se você pega, como eu falei, pega uma pessoa de mente fraca, ela vai se prostrar diante daquilo. Com certeza. E se ele começar a revelar alguma coisa aí, e a gente sabe como o diabo age também. Nem falamos do diabo aqui, estamos deixando ele quietinho. Não existe nem falamos dele. Pelo mundo, mas ele também sabe como não existe como pelo mundo aí um cara que diz que é Jesus, num país aí nórdico aí parece, não sei, é na Europa, e tem muitos seguidores, né? Sempre imagina uma coisa dessa. Nosso aqui, que também se diz Jesus, também tinha seguidor. O cara vai ter. Loucão, cara. Deixa quieto, vamos voltar aqui. Próxima pergunta. Qual o limite da pesquisa sobre o assunto da futura pregação e o sermão produzido pelo o chat GPT? Isso aboliria o Espírito Santo? É difícil falar isso. Quer dizer, não é difícil, é fácil, na verdade, né? É difícil engolir isso aqui. Isso. Qual o limite da pesquisa sobre o assunto da futura pregação e o sermão produzido pelo chat GPT? Isso aboliria o Espírito Santo? Quer dizer, primeiro, limites é complicado. O limite seria a palavra. A Bíblia fala que se você ultrapassa o limite, uma cobra vai te morder. Sim. Certo? Uma cobra vai te morder se você ultrapassar o limite. Mas esse povo não está preocupado com a palavra. Isso, acho que essa é a grande questão, pastor. Se a pessoa segue realmente a Bíblia, Jesus é suficiente. Ela não tem necessidade de se agregar com uma imagem específica, olhando, vou ver Jesus com o cabelinho loiro. Aquilo não é necessário para mim, como não foi necessário o bezerro, como não foi necessário um rei para se levantar, porque o próprio Deus já era rei. Então, eu acho que se você usar de artifício tecnológico, como a gente hoje usa. Na época não tinha o Google para pesquisar um versículo, hoje a gente tem. Sim, então, eu lembro muito bem dessa época. Eu tinha 2 dicionários desse tamanho aqui, ó. E ficava com a Bíblia, um livro, um monte de caneta e um monte de Bíblia também. Um monte de Bíblia para poder abrir várias Bíblias, para poder trazer para poder fazer a relação entre uma outra. Tem essa tecnologia. Hoje a gente tem. Então, eu acho assim, para agregar a vida de uma pessoa que busca a palavra, não vejo problema. Agora, abolir o Espírito Santo não tem como. Ele que nos ensina todas as coisas. Não fica a impressão de que vai virar mais uma religião? Isso. Sim, ele nos convence de todas as coisas, né? O Espírito Santo tem esse poder, essa capacidade, né? Quer dizer, se uma pessoa se deixa levar por isso, o Espírito Santo pode ser abolido na vida dela? Acho que ela pode ficar sem a presença do Espírito Santo? Ela talvez... De forma alguma. De certa forma, se ela se deixar... Não, se ela se deixar levar por isso. Se levar, ela extingue a chama, né? Ela cala o espírito e vai achar que aquilo ali é o espírito. Até porque o dom de Deus é irrevogável. Exato. Isso também. O dom de Deus é irrevogável, diz a Bíblia. Então, assim, se ela se deixa levar, logicamente que ela vai ficar sem aquela presença de Deus na vida dela. Porque não tem nada de Espírito Santo aqui. Mas a partir do momento que ela se arrepende, a Bíblia fala que Deus é fiel e justo para te perdoar todos os pecados e te justificar, né? Então, assim, se ela se arrepende e volta, o Espírito Santo vai estar lá
porque o dom foi revogado. É como... Mas se ela nunca teve contato com o Espírito Santo, e ela tem contato com isso, até por curiosidade, e ela começa a crer que isso aqui, Deus está nisso aqui, ela nunca vai ter um contato com o Espírito Santo, a menos que Deus, na sua multiforma, venha e convença, ela vai largar isso correndo. Com certeza. Eu acho que a mente, se a pessoa nunca teve, como o senhor falou, a presença do Espírito Santo, nunca teve um contato com o Espírito, tem uma inteligência artificial que, de repente, até como o senhor falou, revela alguma coisa, que hoje em dia, né, tem essas coisas. Revela, como o senhor falou, falando algo aqui no Google, daqui a pouco a gente vai lá e vai olhar aquele anúncio. Então, não, eu te conheço, Maria Ciclana, que trabalha no lugar, ela fala, nossa, é a revelação de Deus. Mas se ela tem um contato com a presença de Deus, com a unção do Senhor, não tem como ela ouvir outras vozes. Se deixar levar por outra voz, porque... Concorda, pastor? A ovelha ouve a voz do seu pastor, né? Já conhece. Boa, essa foi boa. Vamos ao quadro Opinião aqui no Conexão. E a pergunta no quadro Opinião de hoje é: como você enxerga o uso da inteligência artificial hoje? Lembrando que é um assunto que pouca gente compreende, nem a gente compreende bem ainda, né? Mas vamos lá. Como você enxerga o uso da inteligência artificial hoje? Vamos lá. Olha, eu acho que ela tem mais de ajudar do que atrapalhar os jovens, entendeu? Então, essa história da inteligência artificial já vem lá de trás, já estão tentando fazer isso para fazer com que as pessoas fiquem desempregadas. Antigamente o ônibus tinha cobrador, hoje não tem, entendeu? Então eu acho que isso vai desempregar muita gente. Vai tirar a possibilidade, inclusive, das crianças de ter o raciocínio numa calculadora, que eles já estão baseados, eles não usam nem mais calculadora, é computador e a resposta é tudo via digital. Ou seja, vai fazer com que as pessoas pensem menos. Eu acho que pode trazer boas coisas, ter um objetivo bom, mas é um pouco assustador também, o quanto que está evoluído. Para alguns é bom, para outros é ruim, né? Que é mais difícil, né? Muita gente não sabe trabalhar com essas coisas. Olha, o que eu escuto aí sobre a inteligência artificial é que, de uma certa forma, pode prejudicar, né, o campo de trabalho. E eu não acho isso legal, né? Eu acho que o mercado precisa de mais mão de obra, né? As pessoas trabalhando, o centro está parado, né? Eu acho que isso vai prejudicar de uma certa forma. Eu não vejo, ao meu ver, um benefício no momento para a inteligência artificial. Pois é, amigos. Olha, pastores, eu trabalhei com microfilmagem um período da minha vida. E eu supervisionava uma empresa grande. Era supervisor dessa empresa. Aí chegou uma tecnologia nova e o pessoal falou pra gente, falou assim, ó, vai acabar com tudo isso. E a gente tinha uns trombolhões assim, a gente preparava o negócio, jogava lá embaixo e rodava, e eu supervisionava tudo. E realmente, em pouco tempo, aquela tecnologia chegou e a empresa faliu, acabou, todo mundo foi mandado embora, porque não precisava mais de gente trabalhando. Uma pessoa jogava lá no computador e mudava tudo. Essa inteligência artificial, teve um ali preocupado com isso, né? Muito preocupado, e ele está com razão. Claro, com certeza. Porque se pega a coisa, muita gente vai ficar desempregada. Isso é controverso um pouco, né? Porque ao mesmo tempo que faz pessoas perderem emprego, faz empresários também pouparem dinheiro, né? E aí o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, a história se repete, né? E a história se repete. Tem toda essa questão. Que coisa, né? Vocês teriam algum... Eu vou falar de cabeça, assim, não já programado. De cabeça, vocês teriam algum texto que pudesse trazer esse assunto, que fala sobre esse assunto? Pastor, acho que o que me vem à mente é esse de Daniel, onde ele falou que a ciência se multiplicaria, mas aí a ciência pode ser dita de várias formas, mas... Eu creio que a ciência é essa que a gente está vivendo aí. Sim, eu também acredito muito nisso. O Daniel. Eu acredito muito nisso porque é o fim dos tempos, é o amor se esfriando. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, ele vai ser visto nos 4 cantos da terra. Também. Sem tecnologia, sem essa tecnologia, não poderia. Também, eu acredito também. O Apocalipse fala que ele seria visto nos 4 cantos da terra quando ele voltar. De repente. E quem não acredita vai sofrer, filho. Com certeza. Com a sua inteligência artificial, vendo Jesus voltando. Vendo o robô travando, tudo acontecendo. Aí vai lá no AI Jesus, no IA Jesus, ou AI Jesus. Aí vai ficar, esse é o aí Jesus, vai ficar AI Jesus. Aí já era. Né? Acho que esse é o texto que realmente a gente devia parar para pensar um pouco mais nos dias atuais, né? Com essa ciência toda. Né?
a gente precisa ponderar muitas coisas, né, pastor, sobre esse assunto. Como eu já disse, ao mesmo tempo que pode nos ajudar em alguma coisa, pode atrapalhar, prejudicar bastante. Vamos agora ao X da questão. O X da questão de hoje é como devemos nos posicionar a respeito da inteligência artificial. Foi falado muito aqui de equilíbrio, e é verdade, tem que ter muito equilíbrio. A palavra traz muito equilíbrio para a gente. Foi falado aqui para a gente ficar atento, porque a tecnologia, inclusive a inteligência artificial, ela pode ser usada a nosso benefício, mas também pode ser usada para malignidade. E, infelizmente, o mundo já é no maligno. Então, a gente tem que ficar bastante atento e ligado no nome de Jesus. Esse é o X da questão de hoje, tá bom? Pastor William Silva, do Meia e também do bairro Arará, né? Isso, pastor. A comunidade Arará também, fazendo ali um bom trabalho. Qual o seu horário? Você tem horário domingo lá no Arará? Sim, senhor. Qual o seu horário e seu endereço? Bom, quero convidar você, Avenida Carlos Matoso Correia, nós estamos ali no bairro do Arará, 8 horas da manhã e 18 horas, eu estou lá levando a mensagem de Deus, não por inteligência artificial, levando com a palavra, com a Bíblia, em nome de Jesus. Sabe o horário do domingo lá na sede, com meu amigo pastor Josias? Sim, é 8 da manhã, 3 horas o grupo jovem e 18 horas também o culto à noite. Silva Rabelo lá. Silva Rabelo, número 20. Número 20. Pastor Wallace Marinho, Bento Ribeiro, horário e endereço. Estamos ali em Bento Ribeiro, na Estrada da Fontinha, número 65, ali mais perto da Intendente Magalhães. Tem gente que pergunta, né, se é perto da estação, Sim. se é perto do centro, mas não, a igreja fica mais próxima à Intendente Magalhães ali. Os horários de domingo são 8 da manhã, 14 horas e às 18 horas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou ali na rua Coronel Tamarindo, 2030, em Bangu, em frente à estação de trem. Domingo está muito especial. Você não pode faltar, vem com a sua família, 7, 9 e meia, 15, 18 horas, estacionamento, tudo preparado, ar-condicionado e a boa palavra de Deus para mudar a sua história e te abençoar, tá bom? Espero você lá. O Conexão fica por aqui e até o próximo programa no nome de Jesus.